Eu quero chegar em Marte. Mas o que você está fazendo para chegar em Marte? Você já fez o cursinho lá de astronauta? Não fiz. Você fala inglês para ser astronauta? A gente tem astronauta aqui no Brasil? Ou é só lá fora? Não, só conheço lá fora. Você fala inglês? Não. Amigos ligados no Opencast, está no ar a sua resenha semanal, seu podcast de tecnologia, empreendedorismo e agilidade, outras coisas que são importantes para o nosso dia a dia, não só para o mundo de software. A gente vai abordar muito isso. E hoje eu estou aqui com um amigo de muita longa data, né? Pô, tem pelo menos uns 8 anos. Tem uns 8 anos. 8 anos. Pô, tô ficando velho, cara. Meu Deus do céu. Não fale isso perto de mim. Ninguém ganha de mim. Não, mas, pô, tu é um adolescente, completou 18 anos ano passado, né? E, pô, agradeço ter aceitado. A gente tá começando aqui no podcast. Eu sempre falo pro pessoal que vai sendo que nem videogame, né? As fases vão ficando mais complexas e hoje, vai ser um desafio, mas vai ser legal. Primeiro eu queria trazer, hoje você tá onde, Marcelão? Hoje eu tô no PicPay. PicPay. E hoje você tá fazendo o que lá? Hoje lá eu sou especialista em agilidade. Tá, bacana. E aí, você tem uma carreira bem sólida nessa área de gestão, agilidade. E eu queria trazer, como que você entrou nessa área? É uma história que eu sempre digo que é a última vez que eu vou contar, mas eu sempre conto de novo, porque para mim foi bastante engraçado. Eu era gestor tradicional de projetos. Meu último cargo antes da agilidade era uma coisa pomposa. Era gestor de processos e recursos. Pomposo, né? Tá, mas o que fazia na prática? Eu instalava o chicote. E aí a empresa que eu trabalhava, eu sempre digo que ela foi a empresa da minha vida, que eu entrei para um projeto de 3 meses e fiquei 10 anos. E eu fiz de tudo lá. Eu entrei para ser tester, mas eu programei, eu fui analista, fui gestor. Eles tinham uma fábrica de software e eu cuidava do processo dessa fábrica de software. Então, eu tinha controle, ou a ilusão de que eu tinha controle. Num determinado momento, eles falaram assim, conhecemos a agilidade, vamos colocar agilidade aqui na nossa fábrica. Isso que data, só te cortando Isso um pouco? foi em 2011. Tá, 2011. Eu tinha pouco tempo ainda na área. Caraca, bastante tempo. E aí fui fazer lá o CSM. Legal, bacana, mas o que eu faço com o meu controle? O que eu faço com o meu eu controlador? Né? E eu fazia terapia na época. A gente estava falando de terapia ainda agora, né? E eu gastei 3 sessões falando sobre isso. E eu falava, Márcia, não tem cronograma, Márcia. O que eu faço para controlar essas pessoas e as atividades dela, Márcia? Estão me enganando, vão me enganar. Né? E se eu tô aqui hoje, é muito por causa da Márcia. E dessas 3 sessões que eu gastei falando sobre isso. A Márcia ainda atua? Atua, deve ser especialista em agilidade também. Mas era psicóloga. Depois mas eu expliquei todo o negócio. O contato aí que a gente estava falando sobre isso agora. Eu super expliquei para ela o que era o negócio, como é que eu trabalhava, como é que eu deveria trabalhar e tudo. E aí na terceira sessão, acho que ela encheu. Falou assim, escuta, você que contrata as pessoas que trabalham com você? Claro, Márcia. Você acha que eu vou trabalhar com alguém que outra pessoa contratou? Eu, super controlador? Legal. Você não confia nas pessoas que você contrata? Travou o Windows. Deu tela azul. Aí eu fiquei olhando assim pra cara dela e ela disse, então, permita-se. Dá essa chance para as pessoas. Deixa elas errarem, mas deixa elas errarem num ambiente controlado. Então, a partir daí que eu aceitei a agilidade. Aí depois fiz coaching, comecei a pegar gosto pelas pessoas, né? Porque no começo da minha carreira, eu comecei como programador. Eu queria só eu e o computador ali. Pessoa, passa a pizza por debaixo da porta que eu faço aqui o que você me mandar. E ali foi uma virada de chave mesmo para mim.
Então, sou grato a Márcia até hoje. E aí você programava em quê? Nossa Senhora! Vou expor sua idade aqui agora. Eu já programei quando eu era estagiário. Eu programei COBOL, fiz algumas coisas em Clipper, Caraca. mas assim, o que eu gostava mesmo era Visual Basic. Tá. Comecei com VB3. Não, essa foi seguindo um cronograma que boa parte do pessoal que hoje, né, tá desenvolvendo, né, seguiu, que você foi para pessoas. Pô, e aí agilidade a gente tá falando em 2011, né? É uma parada que é antiga, né? E hoje está muito na moda. E aí muita gente tem dificuldade e às vezes até faz depara de agilidade com gestão de projeto tradicional. Você teve experiência com gestão de projeto, né, tradicional. Hoje você, né, gerencia times de agilidade, é agilista. Mas explica pra gente, pô, o que é agilidade? Legal. Tirando um pouco disso que se fala muito, que agilidade é um mindset e tudo mais. Mas é verdade? Mas tudo é um mindset porque tudo passa por comportamento. Uhum. Eu tinha meu comportamento controlador, ainda tenho, e ele está escondido atrás das montanhas, de vez em quando ele aparece e tá tudo certo. Porque você não muda a sua essência, né? Você não vai mudar. Mas o que é agilidade no seu cerne? É uma forma simples de fazer as coisas. A gente tem uma tendência muito grande a complicar tudo que a gente faz. Então, ela bebe muito da fonte do Lean para simplificar nossos processos, para a gente não ter um planejamento de projeto muito longo, mas que a gente comece a fazer pequenas entregas que tragam valor e que esse valor seja incremental. Então, acho que esse é o grande barato assim, da agilidade. Eu trabalhei num projeto, eu não trabalhei no começo desse projeto, mas era um banco, um grande banco, onde tinha uma pessoa que estava querendo patrocinar um projeto e ele ia nas empresas e falava assim: eu tenho dinheiro, eu sei o que eu quero, mas eu não tenho tempo. E eu preciso provar que isso funciona. Ele bateu em várias empresas e nenhuma delas quis comprar essa briga, porque queria justamente esse planejamento mais longo, queria entender com detalhes o escopo do que ele queria, do que ele precisava e tudo mais. A empresa que eu fui um pouco depois até que a gente se conheceu, ela falou assim: legal, a gente vai fazer isso com agilidade. Você conhece isso? Não, não conheço. Você vai ter o mínimo do seu produto em um mês. E esse projeto, ele durou mais de 3 anos, com a evolução desse produto que ele criou. E este produto fez essa pessoa ser promovida dentro deste banco. Pô, legal, legal. Então você está me dizendo que agilidade é uma forma de pensar, né? E aí fazendo um deparo com metodologias, com gestão de projetos mais antigos, né? Que você tem que planejar, você tem que acompanhar, e fatiar aquilo, não fatiar, né? Mas entender como você consegue entregar valor no curto prazo, né? E aí, para isso, a gente tem o quê? Tem as metodologias, né? Uhum. E aí, você consegue falar um pouco, né? Como essas metodologias ajudam a gente, não só... A gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Sobre desenvolvimento de software, que é o que a gente faz no dia a dia. Mas como que elas ajudam a gente a entregar valor no curto prazo? Legal. É uma boa pergunta. E por que é uma boa pergunta? As metodologias, todas, elas podem ser usadas para o bem e para o mal. Isso é fato. Hoje, a gente tem muito de metodologia usado para o mal. O que eu quero dizer com isso? Me explica isso aí. Polêmico, hein? Já começou. Você tem um projeto tradicional que você tem uma data, mas você bota lá sprints e fala que está fazendo agilidade. Legal? Não. Você está fazendo cerimônias. Você está executando um guia. Mas você não está adiantando valor, você não está trazendo retorno para um investimento que foi feito, um retorno adiantado desse investimento e tudo mais. Eu acho que a minha experiência em ter trabalhado com projetos tradicionais, ela me
torna uma pessoa que não olha tanto para o método. Ah, o que você gosta? Você gosta de Scrum? Você gosta de Kanban? Você gosta de Rupi? Eu gosto de tudo. Eu gosto de ter tudo isso dentro da minha mochila, entender aquele contexto e ver o que funciona melhor. Até porque a agilidade não resolve todos os problemas. Tem gente que fala que... depois eu conto um caso aí de entrevista, que eu já entrevistei muita gente, mas eu conto esse caso. A agilidade não resolve todos os problemas. Por exemplo, onde está escrito no Scrum Guide que eu preciso fazer gestão de riscos? Não está escrito. Aí eu pego lá do PMBOK e zero crise. Então, assim, métodos são importantes? São. Mas eu preciso ser escravo dos métodos e eu preciso me encaixar dentro desses métodos e segui-los cegamente? De jeito nenhum. O método ou o seu processo tem que te servir, não você servir ao processo. Pô, legal. E até porque o objetivo, né, de desenvolvimento de software está muito alinhado com entrega, né, entrega de valor. E a pessoa que tem essa expectativa de receber alguma coisa, né, tem que estar alinhado com também budget e prazo, né? Uhum. E aí uma das coisas que a gente precisa mitigar é risco, né? Pra gente olhar essas métricas e saber, pô, se a gente vai conseguir entregar, se né, se fugiu do escopo, se estourou o budget. E se a gente focar só em agilidade e em olhar, né, essas metodologias, a gente basicamente não olha para essas coisas que também são importantes, né? Exato. E aí, uma coisa que eu queria trazer é a diferença de... Isso, na verdade, é a diferença, né? De adotar métodos ágeis e realmente ser uma organização ágil, né? E aí você pode falar um pouco para a gente como que as empresas elas conseguem realmente ser uma organização ágil? Legal. É uma ótima pergunta. E eu ando falando muito sobre isso. A agilidade ela começou em tecnologia, porque a agilidade ela começou ali no desenvolvimento, né? Pessoas inconformadas com a forma como desenvolviam software. Mas será que eu posso ter agilidade só dentro de TI? Será que eu tenho que ter essa forma de pensar só dentro de TI? Não. E muitas empresas elas cometem esse erro. E como assim isso é um erro? Coloca um alemão e um japonês para falar. Eles não vão conseguir se comunicar da forma correta. Todo mundo tem que falar a mesma língua. E zero crise da empresa não querer ter agilidade na empresa inteira e a gente ir para métodos tradicionais, desde que isso seja um acordo de todo mundo. Não adianta você brincar de agilidade em TI e o resto da empresa falar de prazos e ter muitas coisas top-down. A gente é uma empresa colaborativa, mas no dia a dia, se você vem com uma ideia, você leva um tapa na mão. Não, né? Para que tá feio. Então, assim, a empresa inteira precisa ser ágil, mas aí tem um outro erro, né, das empresas. Eu vou ter toda a minha empresa ágil. Todas as minhas áreas vão ter squads. Isso é ser ágil? Não é ser ágil. É você pensar em como você empresa, se adaptar olhando para os teus concorrentes, para os teus clientes e para o mercado em geral. Vou te dar um exemplo. O que aconteceu há 3 anos atrás no mundo? Covid. A pandemia. O que aconteceu com a maioria das empresas que estavam lá esperando o seu cliente ir na lojinha? Fecharam. Algumas delas, o que elas fizeram? Vender pela internet, foram pro digital. E elas continuaram, elas talvez não perpetuaram o seu negócio, mas elas continuaram. Sim, continuaram. E até às vezes encontraram uma oportunidade de crescimento ali em um outro segmento, né? Em um segmento ou em um outro canal que não havia possibilidade até o momento, né? Então foram obrigados a sair, né, do conforto e ir para o desconforto, né? Então, eventualmente, a gente está falando de uma empresa, de uma lojinha que se reinventou para continuar no mercado. E essa empresa não tem nenhuma squad dentro dela, mas ela está fazendo agilidade em negócios. Olhar pro ecossistema com uma visão sistêmica, com um olhar mais 360 e se adaptar. Então,
Aí eu vejo que está muito alinhado também com o objetivo estratégico da empresa, né? Então, que você está me dizendo que a agilidade, ela tem que vir de cima, né? Não adianta você fazer agilidade em times, né? E a organização talvez não responde à mudança, né? Como deveria. É Uhum, isso? exato. Ela tem que vir de cima para baixo e de baixo para cima, para que as duas se encontrem no meio, que é justamente a coordenação entre os níveis pares. Como assim? A gente já falou sobre agilidade nos times e tudo mais, mas eu tenho uma empresa que ela tem seus objetivos. Quais são esses objetivos? Eu preciso deixar isso claro para todas as áreas da empresa, para que todo mundo vá para aquele lugar. Porque o que acontece em muitas empresas? A minha área fez isso daqui, a tua área não me entregou. Tá, legal, mas a tua área fez isso daqui, a minha não entregou, mas a minha não entregou porque eu estava fazendo outra coisa que outra pessoa me mandou. Então, assim, tem um barata voa e cada um está indo para um lado e para onde eu tenho que ir. E isso passa muito por o que é valor. Cadu, o que é valor para você? Valor é uma pergunta difícil, hein? É a essência que eu acredito, né? São as coisas que eu não é negociável, né, para mim. Então, eu sou uma pessoa íntegra, né? Tento ser uma pessoa íntegra. Não sou, né? Sou uma pessoa íntegra. Isso é um valor, né? Legal. No PicPay, quando eu entrei lá em novembro do ano passado, tinha-se uma impressão que só aconteceu aqui no PicPay e só acontece na França, de que tecnologia não entrega. Interessante. Vou começar a conversar com algumas pessoas. Então eu entrevistei desde o desenvolvedor até o diretor. Qual que é a minha definição de sucesso enquanto agilista? Eu quero que você ajude o time a entregar mais valor. Legal. Você desenvolvedor, o que você acha que eu devo ajudar aqui vocês? Eu quero que você me ajude a gente entregar mais valor para a empresa. Legal, bacana. Eu comecei a perguntar para essas pessoas, numa segunda rodada, o que é valor para você? Para mim é trazer dinheiro para a empresa. Legal. O outro fala assim, para mim é trazer novos clientes para a empresa. Bacana. Para o outro é a gente atender bem os clientes que eu já tenho. Legal, a gente está falando de valores diferentes, de stakeholders diferentes. Para que lado a gente está indo? Para ter mais grana? Para atender mais clientes? Para atender bem o cliente? Quando você pulveriza isso, você está indo para vários lugares e não está indo para canto nenhum. Porque você não tem um objetivo claro na tua empresa inteira. Então, é por isso que eu digo que tem que ir de cima para baixo, de baixo para cima. Aqui em cima eu preciso ter o meu objetivo claro e cascatear isso para baixo. E aqui embaixo eu tenho que dizer quais são os problemas que eu estou tendo, quais são os riscos que eu estou tendo, quais são os entraves e impedimentos que eu estou tendo para chegar nesse objetivo. Pô, legal, legal. E aí responder ser ágil à mudança, né? Tem muita gente que associa agilidade com... E eu não sei se o nome, na verdade, ele foi coerente, né? Para o que se propõe a fazer, né? Tem muita gente que acha que agilidade é entrega rápido, né? Eu ouço... vocês trabalham com metodologias ágeis, né? Sim, claro. A Open, uma fábrica de software, né? Tem por essência agilidade. E aí quando você está do outro lado da ponta, né, o cliente, não, porque tal, eu quero receber aí meu projeto em no máximo 2 meses, vamos separar um pouco as coisas, a gente consegue entregar valor no curto prazo, mas aí a gente tem que entender o contexto como um todo, né, porque dependendo do projeto não dá para entregar, né, vamos tirar ali o que é valor. E aí a gente tem os papéis, né, o Scrum Master, né, o Agile Master, eu vejo que hoje tem muitas definições de papéis. Você pode explicar um pouquinho o que cada pessoa faz, né? O que essas pessoas colaboram ali para agilidade nas organizações? Legal. Inicialmente a gente tinha, lá no princípio era só o Scrum Master. O que aconteceu depois? A gente começou a ter uma necessidade de hierarquizar alguns papéis. Então tem empresa que diz que tem o Scrum Master e tem o Agile Coach, que é chefe do Scrum Master, e tem o Enterprise Agile Coach, que é chefe do Agile Coach, e tem o
o Agile Lead, que é chefe da porra toda. Tá. Isso é bacana? Talvez pro ego seja bom. Gourmetiza um pouco, né? O nome Scrum Master já é bonito, né? Uhum. É bonito, né? É. Você faz um curso de 2 dias e vira mestre num negócio. Bom. Mas assim, eu diria que hoje, o que o mercado está fazendo, qual que é o movimento do mercado, até com essa questão de layoff e tudo mais. A gente encontra agilidade não como um papel mais, mas como uma disciplina. Todo mundo já sabe o que faz com esse papel. Mas eu preciso de alguém que dê um norte. Eu preciso ter um Scrum Master em todos os times, só olhando para o processo? Talvez não, porque você só tem uma pessoa cuidando de cerimônia, cuidando de indicadores. Existem algumas empresas, eu já trabalhei em empresas pequenas, que elas têm um papel um pouco maior, que é de ser um interlocutor junto com o cliente. Isso é bacana, porque você está trazendo mais responsabilidade para essa pessoa. Mas a agilidade em si, ela já é uma coisa que virou uma disciplina. Dentro dos teus times, você deve ter um desenvolvedor que pode tocar a cerimônia. Sim. Muitas das vezes, né, imprevistos acontecem. Uhum. O Scrum Master não tá lá, o que você faz, né? Pô, não consigo, né, ir pra cerimônia porque o cara não tá. O time tem que se atentar a isso e ir pra cerimônia, né? Uhum. Porque senão vira um cara, né, que só vai organizar calendário, né? Exato. E aí, muito disso que aconteceu na maioria das empresas. O Scrum Master, que era aquele papel base, ele estava virando o secretário do time e estava organizando as coisas e só. E aí ele se tornou o quê? Desnecessário, porque a agilidade virou uma disciplina que qualquer um pode fazer, porque o conhecimento, hoje em dia, é muito fácil. E aí você começa a passar por outros níveis aí. E o próprio agilista, o próprio Scrum Master, ele teve que se reinventar. E aí eu chego naquele ponto de, basta eu só conhecer Scrum? Basta eu só conhecer Kanban? Não. Eu preciso talvez até estudar o PMBOK para ir lá e pegar a gestão de riscos, para ajudar o time em algum momento aqui. Eu preciso entender de gestão financeira. Por quê? Porque eu posso aportar valor na minha empresa cuidando do custo do meu time, custo do meu produto, como é que eu faço esse projeto ter retorno. Então, assim, Scrum Master, só fazendo cerimônia, eu acho que esse papel tá com um risco de talvez não acabar, mas ele precisa se reinventar. Se reciclar, né? Uhum. E, pô, basicamente você falou que eu ia perguntar, né? Então, o Scrum Master, né? Essas figuras que hoje, né, a gente tem como representação ali dos times, né? Mas uma visão de gestão, são pessoas que precisam olhar para custo, precisam olhar para cronogramas até, né? Eu sempre falo que projeto, cara, difícil você chegar para um cliente e vai falar, pô, não sei, né, quanto que eu vou te entregar seu projeto. Né? A gente vai fazendo por sprint aqui e vê quando que dá. Né? Justamente, pô, você teve o problema com o seu carro, a gente estava conversando aqui, prazos são importantes, né? Uhum. Custo de projeto, ele é importante. E eu vejo que a galera que às vezes quer entrar agora, né, só se preocupa com ritos, né? Só se preocupa com dinâmicas ali da atividade, né, de operacional. do Scrum, né? E aí, como que você vê isso, né? Você já respondeu, mas existe ali algum guia, né, algumas outras metodologias que podem ajudar essas pessoas a olhar para essas métricas também? Eu costumo dizer, eu tenho um pouco de problema com o estudo. E assim, como assim você tem problema com o estudo? Você precisa conhecer tudo. E eu trabalhei numa empresa que eu tinha discussões homéricas com o dono da empresa, porque ele falava assim, você precisa estudar, mas estudar o quê? Precisa estudar XYZ. Para quê? Vou usar isso agora? Não vou.
Eu, particularmente, sou muito de estudar quando eu preciso daquilo. Uhum. Porque eu aprendo e já ponho em prática. Porque essa é a minha forma de aprender. Então, por exemplo, se eu entro numa empresa, estou lá, Scrum Master, isso já aconteceu em algumas empresas, que eu preciso fazer gestão financeira, eu vou me debruçar dentro desse tema aí, porque é um problema que eu preciso resolver. E eu acho que é muito orientado a isso. Que problema a gente precisa resolver aqui? A gestão financeira, esse time não tá dando lucro, por que não está dando lucro? Vou entrar dentro desse tema. Não existe um guia, não existe uma mágica, não existe uma série de cursos que você tem que fazer. O mercado até oferece um monte de cursos que eu vejo esses cursos assim com um pezinho atrás. Também isso. Porque você coloca no mercado pessoas com uma base teórica muito grande, legal, bacana, mas com pouca musculatura para lidar com o dia a dia. E pessoas, né? Pessoas são importantes. Uhum. E vai muito... Eu também concordo, eu também sou assim. Em estudar realmente o que precisa, porque é igual na área de desenvolvimento. Se você... e existe essa Você cobrança... conhece todas as linguagens? Putz, não conheço, né? Nem a minha que eu programava eu conheço tão a fundo. Então, assim, é uma coisa que realmente colocar o foco naquilo do que precisa ser resolvido, eu acho que é importante. E aí, então falta um pouco de gestão de projetos realmente no Scrum Master, né? Eu acho que essas pessoas deveriam aprender gestão de projetos, né, tradicionais, olhar como faziam e ver como que se encaixa ali em ambientes ágeis, né? Uhum. Sim. E assim, criou-se no começo da agilidade, quando eu aprendi isso lá em 2011, quando eu passei pela virada de chave com a Márcia, existia um ranço com relação a gestores. Porque gestor é uma pessoa ruim. Não, você pode ser um gestor e ser uma boa pessoa e não ficar do lado das pessoas ali cobrando o tempo todo e tudo mais. Mas você precisa ter alguns controles mínimos. Por exemplo, o que aconteceria se eu falar assim, Natal desse ano, esquece dezembro, vai ser lá em fevereiro, tá bom? Não posso. Não posso. Então, assim, tem coisas que eu consigo negociar e outras não. E nesse coisas que eu consigo negociar ou não, talvez uma boa coisa para essa galera aprender é questão de negociação. O que você quer que fique pronto? Tudo. Não, tudo não dá. Onde tudo é prioridade, nada é prioridade. O que é importante para você? Muito importante. O que você não vive sem? Porque é isso daqui que eu vou focar. É isso daqui que o teu time, o time que você está alocando aqui para esse projeto, vai te entregar. Tudo eu não consigo entregar. Mas eu preciso, porque senão eu vou ter um custo maior. Sim, no começo talvez você tenha um custo maior, porque você não tem ferramentas para uma central, por exemplo, ter autonomia para fazer algumas operações. Tá bom, mas a gente resolve isso no D+1. O que você quer hoje é vender? Vamos vender. Precisa ter esse skill de negociação. E aí a gente não está falando de uma coisa técnica, nem tão técnica, né? Sim. A gente está falando de soft skills. E soft skills são também, comunicação. E comunicação é muito importante. Mas eu vejo que até, acho que nos dias de hoje, principalmente com o home office, né? É complicado hoje se ter uma comunicação assertiva, né? Principalmente tem pessoas que lidam com jeitos diferentes de trabalhar no home office, às vezes não quer ligar a câmera, às vezes enfim, né? Existem problemas que ainda mais evidencia a importância desse soft skill, né? Que negociação, né? Comunicação, até liderança, né? É uma parada que, você tá com um time ágil, o time precisa entregar, né? O time é autogerenciável, né? Todo mundo sabe a importância ali. Mas e aí? Se você não olha para essas métricas que são importantes, como gestão de risco, gestão financeira, problemas pessoais de pessoas ali que estão
no projeto, pô, como que você garante o objetivo estratégico da empresa? E como que a gente, como gestão, consegue apoiar, né, esses times? Né? O que você vê que é importante ali como gestor de projeto, agilista, né, para olhar para essas questões? Tem várias coisas que a gente pode ou a gente deve fazer. Eu gosto muito de olhar para a gestão de riscos, porque a gestão de riscos impede de você chegar no dia da entrega e falar assim: oi, executivo, tudo bom? Lembra aquele negócio que a gente entregar hoje, só a semana que vem? Isso ajuda. Mas não basta você fazer a gestão de riscos e deixar isso debaixo do tapete. Você precisa discutir isso, você precisa endereçar. Se você está tendo algum problema, você chama o teu executivo e fala: olha aqui, estou com esse problema aqui, não vou conseguir resolver. É muito importante essa comunicação, e isso é que é transparência. É você não só falar que você está entregando e que o time está fazendo as sprints e que o time está feliz e tudo mais. É você falar dos problemas também, faz parte. Eu diria até que é mais importante até do que falar dos problemas do que falar de quando as coisas estão boas. E isso depende muito da cultura da empresa também, né? A cultura, eu digo que é uma coisa que se manifesta quando tudo dá ruim. Quando tudo dá ruim, o que acontece? O Marcelo antigo baixa lá e senta do lado das pessoas e fala: oi, tudo bom? Vou ficar aqui do seu lado até ficar pronto, tá? Já fizeram isso comigo. Eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Ou não, a gente... Legal, eu compro a briga com você, eu entendi que a gente está com problemas, eu entendi que existem coisas que não precisam, que a gente não conseguiu fazer, e eu vou ajudar que se materialize, ou eu vou dizer que não vai entregar e acabou. Essa cultura é muito importante. E aí, o que você vê como barreira, né, principalmente nas organizações, implementar agilidade? Tem vários problemas. E todos eles passam por comportamento. A gente tem medo de dizer que está com problema. Eu não posso dizer para o meu chefe que eu estou com problema. Porque a gente foi... Por quê? Mas então, a gente foi acostumado com aquela frase, né? Não me traga problemas, traga soluções. Uhum. E zero crise de eu trazer um problema para o meu chefe. Ele está ali para me ajudar a resolver aquele problema. Porque uma hora vai estourar. Concorda comigo que uma hora vai estourar? E assim, não é mais fácil a gente trazer esse problema, todo mundo entender que realmente existe, né? Do que ele explodir. Simplesmente explodir, né? Parece que as pessoas acham bonito que o problema exploda. Porque aí tem uma proporção tão grande que vão esquecer de mim aqui. Mas não, isso é ser ágil. A gente tem medo de falar de problemas. A gente tem um problema muito grande em dizer para onde que a empresa está indo, o que a empresa quer. E a gente tem uma camada aqui do meio, uma camada gerencial, na maioria das grandes empresas, que fica tentando impedir quem está aqui embaixo dizer que está com problemas aqui para cima e tentando impedir que o pessoal aqui de cima venha aqui para baixo para entender aquele contexto, porque aquilo é um microgerenciamento. Então, eu diria que esses são aí os grandes entraves. Pô, bacana. E está muito na moda, né? Na moda não, né? Na moda. Business Agility, né? O que é isso? Explica aí um pouquinho pra gente. É moda, mas eu diria que é uma coisa necessária. É um pouco daquilo que a gente falou há pouco tempo atrás sobre a pandemia. É você ter lá o seu José da quitanda colocando o cunhado dele que tem uma moto para fazer entrega durante a pandemia, porque as pessoas não podiam ir lá na quitanda. Ele continuou, ele olhou ali para o ecossistema e se adaptou. E você precisa se adaptar, você precisa estar de olho no teu cliente, você precisa estar de olho no mercado, você precisa estar de olho nos teus concorrentes. Não para seguir os seus concorrentes, fazer igual a eles, mas para encontrar o teu diferencial.
Você precisa estar de olho nos teus clientes, porque você não vai conseguir atingir ou atender todos os tipos de clientes. Se você tiver 2 tipos de clientes e você atender muito bem aqueles 2 tipos de cliente, você já está bem na fita. E outra coisa também que as empresas têm é isso, né? Quem que você quer atender? Todo mundo. Não, todo mundo não, né? Você não vai conseguir atender todo mundo. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não me comunico muito bem com a Siri. Tá. Eu não me comunico muito bem com lá o banco que tem só o atendimento eletrônico. O que eu faço, eu, enquanto empresa, para atender esse tipo de pessoa? Eu quero atender esse tipo de pessoa? Quero, então vou colocar ali uma central um pouco mais fácil de chegar, né? Você não tem que falar 50 vezes qual é o seu problema, a pessoa falar que... A inteligência artificial falar que não entendeu o seu problema para depois você disponibilizar alguém para falar com você. E isso são formas de encantar o teu cliente. Mas o cliente que você quer atender. Entendi. E aí, existe um processo para a gente implementar esse tipo de metodologia dentro das organizações? Eu quero começar. O que eu preciso fazer? Depende muito do negócio, depende muito da maturidade da empresa, depende muito de quais são os objetivos ou se ela tem objetivos. E por que eu estou dizendo isso? A gente estava falando de que tipo de cliente que eu quero atender. Essa é a primeira coisa. Quais são os teus objetivos? Meu objetivo é aumentar a receita. Só isso? Se você quer só aumentar a receita, então a gente vai contratar pessoas e comprar carrinho de pipoca e vai vender pipoca por aí. Isso vai aumentar a tua receita. Mas é isso que você quer? Tá alinhado com o business? Uhum. Tá alinhado com o business? Então, por isso que você tem que entender o que a empresa quer, entender que tipo de cliente ela quer atender, e não vem com essa coisa de todo cliente, porque não, você não vai atender bem todos os clientes. E ter muito pé no chão. Não é aquela coisa... Eu sei que a gente fala sempre de objetivos, que tem que ser aquela coisa aspiracional e tudo mais, mas ela tem que ser desafiador, porém viável. Não adianta, eu quero chegar em Marte. Mas o que você está fazendo para chegar em Marte? Você já fez o cursinho lá de astronauta? Não fiz. Você fala inglês para ser astronauta? A gente tem astronauta aqui no Brasil? Ou é só lá fora? Não, eu só conheço lá fora. Você fala inglês? Não. Pô, legal. É complexo, né? É complexo. Não é trivial. Muita gente lida com agilidade, com essas metodologias que vêm, né, para alinhar a estratégia com entrega, né, com o operacional, e parece simples, né? Eu acho que é muito disso de trazer cultura, né, de trazer mindset, de trazer as pessoas para realmente para onde que a empresa tá indo, né? Na Open a gente faz isso, né? Assim, a gente tenta, né, sempre trazer a visão, aonde que a gente quer ir, mas eu vejo que ainda assim existe uma dificuldade das pessoas entenderem o papel que elas têm, né, no objetivo estratégico da empresa, né, e como que elas podem colaborar. E trazendo, né, agilidade, business agility, né, eu acho que ajuda a gente a conseguir estar todo mundo alinhado e conseguir cada um colaborar ali com um pedacinho para a gente ir ali para o objetivo estratégico. Mas, novamente, né, é top-down, né, não adianta todo mundo, né, definir o objetivo estratégico, senão todo mundo vai ficar correndo atrás do rabo e ninguém vai para lugar nenhum, né? Uhum, exato. Esse é um ponto bastante interessante. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em empresas extremamente hierárquicas e em empresas nada hierárquicas. E as duas têm os seus pontos bons e os seus pontos ruins. O que é o ponto ruim de uma empresa muito hierárquica? Porque você precisa pedir bênção para várias pessoas para poder fazer alguma coisa. Qual é o problema de uma empresa nada hierárquica? O raio do consenso. Precisamos chegar num consenso. Consenso é uma coisa que não existe. Começa aí, né?
Nem um pote de Nutella agrada todo mundo. Então você não vai ter aquela coisa que vai agradar todo mundo para chegar num consenso. E muitas vezes o agilista ele olha muito para essa coisa de a gente precisa chegar num consenso, o pessoal não está chegando no consenso, então vamos esperar mais um pouco. Tem que ter alguém que fala lá, não, a gente não está chegando no consenso, a gente vai por aqui, vamos testar isso daqui. Ah, mas tem essas outras opções. Vamos testar isso daqui porque parece que faz mais sentido. Se a gente precisar rever a rota, a gente revê daqui 2 semanas, daqui 1 mês. Mas agora vamos testar isso daqui porque a gente está patinando na decisão. E zero crise. Pode ser o agilista que faz isso? Pode. O agilista que só sai com base teórica de um treinamento vai fazer isso? Depende. Depende do quanto de experiência e cabelos brancos tem essa pessoa. Porque você precisa de um certo punch para fazer isso. E não cair naquela coisa, pô, tá fazendo microgerenciamento. Não, ele não está fazendo microgerenciamento. Ele está fazendo com que a gente saia daquela inércia e vá para algum lugar. E muitas vezes o agilista precisa fazer isso. E se não for o agilista, vem lá o gerente, que as empresas tinham isso, né? Agora, elas estão assim, tem o agilista, tem o Scrum Master e tem o gerente. Aí o agilista, né, tá lá patinando, vamos lá no consenso, vem o gerente e fala, vai ser assim. Pode ser o agilista que faz isso? Pode. Deveria. E eu vejo que é muito um papel de liderança, né? Muito um papel. Você tem um viés, acho que desde que eu te conheci, você sempre foi um líder servidor, né? Não sei se você sempre tive essa percepção, né? Você estava sempre disposto a ajudar e todo mundo ali tinha o mesmo objetivo, né? Todo mundo queria entregar, né? Não tem porquê ter visões, percepções diferentes do que precisa ser feito, né? E você sempre foi um cara, né, parceiro. Você tem esse viés, né, de liderança servidora? Você acha que também colaborou para o que você é hoje, né? Que você acha? Eu acho que sim. Você ter essa liderança um pouco mais aberta, ela ajuda, porque gera uma empatia ali entre as pessoas, mas precisa ter aquele momento que, não, a gente vai por aqui porque não está rolando, então a gente vai por aqui. Deixa eu achar um exemplo aqui. Por exemplo, todos os projetos, a gente quer ter a solução, a gente, desenvolvedor, quer ter a solução mais bonita possível, certo? Com certeza. Muitas vezes dá tempo. Não. Ah, mas isso daqui é legal por causa disso, mas não dá tempo. Ah, mas a gente tem que fazer, porque senão, blá, blá, blá. Qual é o risco disso? De a gente não fazer isso agora e fazer depois? Vai quebrar? Não, não vai. Ah, então posso fazer depois, né? Então, esse tipo de coisa que a gente precisa também trazer pro time. Feito, às vezes, é melhor do que perfeito. Sim, sim. E eu posso deixar um débito técnico para fazer depois. O que eu não posso, e aí, de novo, o agilista super pode ajudar a organizar isso, eu fazer a solução mais econômica e nunca mais revisitar aquela solução. Então, assim, eu costumo dizer que é legal você cadastrar um débito técnico com data de validade, ou com critérios de validade. E é o papel do agilista fazer isso? Não fazer isso, mas criar um ambiente para isso. Por exemplo, a gente vai fazer aqui um débito técnico. Legal, bacana. Quando que a gente vai rever isso? Quando a gente terminar o projeto. Boa. Vou colocar aqui no meu card no Gira que nosso projeto termina dia 31 de dezembro. Vamos dar um respiro aqui. Dia 15 de janeiro a gente volta a falar sobre isso daqui. Pode ser? E ver assim... eu não usei a força para dizer que não vamos fazer. Eu trouxe perguntas para entender se aquilo realmente era uma coisa necessária naquele momento. E a gente pode negociar quando fazer isso, em que momento fazer isso. Quando eu vou precisar daquilo.
Porque você conhece mais do que eu aquelas questões de escalabilidade, um aplicativo para 1.000 pessoas Latência. é diferente de 1 para 1 milhão, Sim. é muito diferente. E eu tenho o sonho de que tenha 1 milhão de pessoas usando meu aplicativo? Sim, mas no começo vai ter 1 milhão de pessoas usando meu aplicativo? Talvez não. Sim. E aí um tema que eu trago, né? A gente falou muito de alguns, pouco, né? Sobre soft skill. Como garantir comunicação entre os times, né? No home office. Como garantir que, beleza, eu tô tocando, né? Tem um time ágil aqui, tem um outro time ágil, né? Talvez do mesmo produto, né? Mas trabalhando com outro canal, em um outro lado, e precisa conversar. Como que eu garanto a comunicação e que tá todo mundo olhando pro mesmo lado? A gente... E aí é a primeira vez que eu vou falar sobre uma técnica específica aqui. A gente fala muito de flight levels, que a gente tem os 3 níveis de voo. E aí, estratégico, coordenação ou tático e operacional. Eu preciso entender qual que é a minha estratégia, eu preciso fazer a coordenação dos meus pares para que o meu operacional consiga fazer as coisas sem tantos impedimentos. Então, assim, estou com um projeto que tem 10 times que vão trabalhar nesse projeto. Legal, vamos todo mundo sentar junto e entender o que é esse projeto. Em que indicadores esse projeto vai mexer na empresa. Depois disso, que outros times, a gente tem 10 times aqui, mas o que o time A vai precisar do time B? O que o time B precisa fazer para o time C? E aí a gente precisa colocar umas datas. A gente precisa ter esse gerenciamento de dependências. Porque nada mais desagradável de você começar a fazer uma coisa e, poxa, eu preciso parar porque eu preciso do cara aqui. E aí você vai, moca lá os negócios e começa uma bola de neve, porque você moca um negocinho aqui, outro ali, e aí você vai fazendo o testinho, puxadinho aqui, puxadinho ali, e aí um dia, tá pronto aqui o negócio. E aí você volta aquilo tudo e tem um monte de retrabalho. Então, assim, combinado, não sai caro nem barato, é justo para todo mundo. Vamos combinar aqui o que a gente precisa uns dos outros e quando mais ou menos, porque é uma estimativa, se fosse assertiva não se chamaria estimativa. Aí uma polêmica. Estimativa é nome bonito para chute? Muitas vezes sim, principalmente quando um time é novo e você não tem dados de performance daquele time, de como aquelas pessoas vão interagir juntas. No começo é um chute. Sim. E aí eu até vou colocar um ponto, fazendo essa analogia, geralmente o jogador ele sabe, né, até onde, beleza, ele pode chutar ali, né, pô, às vezes o cara chuta, não faz o gol, mas, né, foi ali no travessão. E aí fazendo essa analogia, né, as pessoas, elas têm essa sensibilidade de, beleza, né, vou dar um chute, mais para menos, é isso que você está dizendo, existe uma estimativa, né, um chute, mas ela consegue ser medida ali para, né, também não ir lá na arquibancada, é isso? Depende da cultura da empresa. Se for uma empresa um pouco mais tradicional, que você não pode errar, eu vou falar para você que eu entrego em 2 semanas. Mas eu sei que eu não vou entregar isso em 2 semanas. E eu já participei de projetos que tinha uma estimativa e todo mundo sabia que não ia atender e ninguém falava, porque tinha medo de falar. Tá bom, então é melhor no dia falar que não tá pronto, é isso? Mas não, né? Você não pode fazer isso. Quando você tem uma empresa que já está rodando, o que você pode fazer?
olhar para os teus times e ter uma ideia mais ou menos de de qual prazo para um time que você tem já rodando. Ah, mas o meu time vai ser novo, totalmente novo. Não dá para você pegar um cara daqui e colocar aqui para inspirar essas pessoas, para trazer um pouco da cultura da empresa para esse time que está se formando? E até para que ele seja um pouco reconhecido também, né? Tá se destacando aqui, vai lá fazer um onboarding desse time, vai lá tá à frente desse time. E com a experiência ele vai poder dar um chute menos drástico. Mas no começo sim é um chute. Tem ferramentas para você fazer depois com dados, mas se você tem um time novo vai ser um chute. Se você começar totalmente do zero vai ser um feeling seu. E confiança, né? Talvez das pessoas que imaginam que vai conseguir entregar naquele prazo. Uma coisa que você pode fazer também é, minha estimativa tem um baixo índice de confiança. Ah, mas como assim? Tem todo esse ecossistema que eu preciso deixar claro. Meu time é novo, as pessoas são novas, eu sei que elas são boas, estão vindo do mercado, mas eu não sei como é que elas vão trabalhar ali juntas. Mas o que você precisa para isso melhorar? Preciso de 2 semanas para ver como é que a galera ali se mexe, como é que o pessoal ali interage. E aí eu vou revisar essa estimativa, porque eu tenho mais conhecimento de negócio daquilo que tá para ser entregue e das pessoas que estão interagindo. Estimativa, ela não pode ser uma coisa que ela é dada no começo do projeto e nunca mais eu revisito. Eu tenho que revisitar essa estimativa constantemente. Porque isso pode aumentar, pode diminuir. Sim. Você pode olhar, opa, né? Estourou. Estourou. E aí, eu queria que você trouxesse um case de agilidade, né, o que você acha legal trazer como experiência, que foi bacana, né? Uma implementação ou organização num time. A gente falou sobre soft skills e eu acho que um ponto assim que particularmente para o Marcelo traz muito orgulho é apostar mais em soft skills do que em hard skills. Tá. Na minha experiência anterior, no C6 Bank, eu estava à frente do time de agilidade, eu tinha 40 pessoas junto comigo que estavam dentro dos times e num determinado momento eu tinha uma consultoria que me ajudava a trazer pessoas para nos ajudar. E num determinado momento a pessoa da consultoria chegou para mim e falou assim, olha, eu tenho uma pessoa aqui que ela não tem experiência, mas ela já passou por alguns lugares, ela vem de uma transição de carreira. O que ela fazia antes? Ela vem de aviação comercial. Oi? E aí qual que é a história dessa pessoa? Na pandemia, os voos, né, não podia voar, tanto assim, ela foi desligada, ela era aeromoça. E aí começou a estudar agilidade, porque tinha um grande boom, né? A agilidade era a profissão do futuro. E acabou entrando nessa empresa. Falei, deixa eu conversar com ela, porque eu tenho um time aqui, o pessoal está quase se matando lá, de ter um clima ruim. Se ela vem de aviação comercial, ela tem que ser uma pessoa centrada, né? Porque Sim, o avião tá caindo, ela não pode começar a gritar junto com o povo. E eu nunca vi uma aeromoça, né? Como que fala o aeromoço? É assim que fala? Me fala aí, comissário de bordo? Eu não sei, aí tá vendo? Eu nunca vi alguém puto. Nunca vi, né? Por N situações, nunca vi alguém puto. Exato. E aí a gente conversou, eu espremi ela nas perguntas, mas não nas perguntas técnicas, porque eu vi que tinha alguns gaps ali, e isso daí a gente resolve. Mas eu vi que era uma pessoa que podia trazer as pessoas para serenidade, assim, para não deixar o povo se bater. Tá bom, traz essa moça. Eu comprei briga com muita gente lá, muita gente dentro do banco.
Como assim você vai trazer uma pessoa que não tem experiência? Não, mas ela tem soft skill. Ah, mas soft skill, a gente precisa da pessoa que conhece o Gira. Não, isso a gente se vira. Isso eu ajudo ela. Cara, e deu muito certo. Muito certo. É o tipo de pessoa agregadora que trouxe o time para... Respira, a gente está com prazo, né, acirrado aqui, mas não adianta a gente se desesperar. O que a gente precisa fazer? Vamos trazer essa questão de o que a gente precisa fazer agora, o que a gente pode fazer depois. E deu muito certo. Muito certo. É resolução de conflitos, né? Pessoa que entende... E, na verdade, desenvolvimento de software, enfim, o nosso mundo é muito isso, é muito conflito, né? Exato. Eu tenho um case igual, eu trouxe... e é uma amiga pessoal, ela era comandante de navio, né? Então, pô, aí não era um navio pequeno, né? Pô, o navio tinha, acho que só de casco, 30 metros ali para debaixo do mar, então, pô, era um puta de um navio. Ela precisava saber o que estava fazendo ali e comandar pessoas... gerenciar risco, garantir que todo mundo, né, que tinha insumo para todo mundo ali, comida, e pô, foi a melhor coisa que eu fiz, né, trazer essa pessoa para agilidade. Óbvio que tem que treinar o técnico, a parte técnica, né, hard skill. Não digo que é mais fácil treinar hard skill, né, isso com certeza, mas eu acho que vai muito da empresa também oferecer treinamento, acho que tem que ser cultura da empresa ali, ter isso para oferecer, né? Porque também não adianta você pegar uma pessoa, né, aeromoça, né, colocar lá e, né, você não sabe direcionar para onde que ela deve ir, né? Exato. E tem muito também o contrário, né? Ah, vou trazer uma pessoa que conhece tudo de agilidade. Leu lá sabe o Manifesto Ágil de cor e salteado. Sabe o Scrum Guide de ponta cabeça. Eu já entrevistei muita gente nesses anos todos de carreira. E uma pergunta que eu fazia para as pessoas, né? O que você gosta mais? Scrum, Kanban? Qual que é a tua? Eu gosto de Scrum. Scrum resolve todos os problemas? Resolve. Legal, por quê? Não, porque a gente tem ali o direcionamento do valor, eu te entrego o que é mais importante antes. Ah, então você está me dizendo que a agilidade resolve todos os problemas. Resolve. Tudo você consegue entregar com agilidade. Tudo. Eu tenho um terreno aqui do lado. Eu preciso que você construa um prédio de 26 andares. Os andares mais importantes são o 5º andar, que é onde eu vou morar, e o 27º, que é o heliporto. Me entrega eles antes, com agilidade. Bugou. Então, assim, a pessoa tinha um conhecimento teórico muito grande? Sim. Mas ela fica cega com esse conhecimento. Fechado, né? Isso, eu acho que é mundo... Para todas as áreas. Para todas as áreas. Todas as áreas. E é importante a gente... Não tem o ranço dos agilistas, tá? É importante a gente olhar isso e... É direcionamento, né? Liderança, enfim. Mas as pessoas, elas, hoje em dia, precisam sair um pouco fora da caixa, né? E olhar não só a visão do que ela... Porque é muito ego, né? Muito do que eu gosto... o que eu quero entregar, como eu quero entregar, e às vezes você não se preocupa com o básico, que é o cliente, não se preocupa com o básico, que é qual que é a entrega de valor, né? Indiferente se poderia ser um papel, né? Todo mundo olhando ali, você deve ter trabalhado com Kanban físico, né? Hoje em dia, existe isso, né? Qual a última vez que você viu um Kanban físico? Nossa... Antes da pandemia. Eu vi tem muito mais tempo, né? E resolvia, né? Não era ferramenta, era todo mundo olhando aquilo ali, né? Com objetivo. E indiferente se era Kanban, se era Scrum, o objetivo é entregar. E aí você falou da pandemia, né? Qual que é a dificuldade hoje de se gerir times, né? No home office? Você falou do ponto do Kanban. Como melhorar isso aí, cara? Você falou do ponto do Kanban. De novo, a gente está muito apegado com o método. Eu preciso ter o Kanban porque preciso ter o Kanban. Não.
Eu preciso ter a daily porque a daily é uma reunião do Scrum. Não. Você precisa dar visibilidade e transparência. Ponto. Como você vai fazer isso? É indiferente. Se você tem um time que fala o dia inteiro, que está junto o dia inteiro, vamos supor que aqui a gente tivesse mais 4 pessoas e isso fosse um time dentro dessa sala. Para que eu vou fazer uma daily? Se o time já está ali, né? Todo dia, o tempo todo junto. É só para eu gastar 15 minutos. Esse é um ponto. Outro ponto, times remotos. É muito difícil a gente trazer isso de precisamos dar visibilidade do nosso trabalho. E não a gente precisa... Por quê? Porque a gente está muito a gente precisa atualizar o Gira. Ponto. Mas por que eu preciso atualizar o Gira? Por que eu preciso fazer dele? Por quê? Por quê? Por quê? Esses porquês, eles não são respondidos. E aí a gente tem muitos agilistas que estão fazendo aquilo que eles não gostam que façam com ele, que é a carteirada. Você tem que fazer dele porque eu estou dizendo. Porque está escrito no livro. E aí você não tem a empatia das pessoas, você não consegue dizer para elas, a gente está fazendo isso daqui porque a gente está melhorando a nossa comunicação. O agilista ele tem uma dificuldade de falar isso porque ele tem a carga teórica, mas não tem o punch. Não tem o soft skill o soft skill e a sensibilidade de trazer as pessoas, agregar as pessoas, como essa aeromoça teve com o time que eu estava te dando o exemplo. Então é importante a agilista ter, sei lá, algum treinamento, algum cursos, não cursos, né? Mas como posso colocar? Voltado para a gestão de pessoas, né? Isso é importante. Então não é só olhar o Scrum Guide, enfim. É importante entender pessoas e saber, né? Tá muito voltado com liderança, né? Uhum. Até gestão também, né? A agilidade fala de 3 coisas essencialmente: processos, ferramentas e pessoas. A gente levou isso aí de pessoas para precisamos ter autonomia para fazer o que eu quiser quando eu quiser. Na vida não é assim. Aí você tem um monte de adolescentes. Isso! A autonomia é um negócio muito legal, muito bacana, que você pode fazer qualquer coisa com ela, inclusive nada. Então a gente foi muito para esse lado de eu preciso de autonomia, eu preciso fazer o que eu quero. Não é só isso. É a gestão de conflitos, é como fazer aquele grupo de pessoas se enxergarem como um time que está mexendo em ponteiros importantes para a empresa. E não codificando porque eu estou codificando. Não é só entregar, né? Não é só entregar. Não é só entregar. É a relação de eficiência e eficácia. Eu posso ter um time que entrega muito? Legal, mas o que eu estou entregando? Está trazendo o valor que o meu... quem paga a minha conta quer que eu entregue? E toca um pouco naquela coisa de eu preciso ter a solução perfeita no momento 1. Eu não posso ter a solução mais ou menos perfeita agora e depois eu mexer nisso. E, obviamente, que eu vou ter que dizer, olha, a minha solução ela não vai ser perfeita, depois eu vou ter que revisitar. Então, essa comunicação ela precisa ser bastante fluida. E aí acho que talvez a dificuldade é como essas pessoas que estão ali, né, na agilidade, elas conseguem enxergar isso, né, essa visão de cima, talvez sentar com a gestão, né, com o nível estratégico e perguntar para onde que a empresa está indo, para onde que o projeto está indo, é isso? Também depende do tipo de empresa, da cultura da empresa. E também depende da pessoa que está fazendo essa pergunta. Eu, agilista, que estou fazendo uma transição de carreira agora, tenho um conhecimento teórico e vou lá falar com o dono do PicPay. Esse cara provavelmente vai te engolir, porque ele vai te falar de várias coisas que você não conhece. Não está preparado, e tá tudo certo. Né? E tá tudo certo. Não é teu momento ainda. Numa empresa menor, isso é mais fácil.
Sim, é. Mas depende muito da abertura. Se a porta da tua sala está aberta ou está fechada. Entendi. É cultura também. A gente sempre volta pro mesmo ponto que é cultura. Aí a gente tem os tipos de Scrum Master, né? Tem o Scrum Master animador de torcida, aquele que fica com os pompons, vai time, vai time, vai time, mas ele não está ali para, né, para fazer as provocações. A gente tem o Scrum Master semi-tirano, porque você falar que ele é tirano, ele vai falar, não, imagina, de jeito nenhum. Que é o cara que fala assim, e aí, como é que tá o Gira? Atualizou o Gira? Mas que não diz por que a gente precisa atualizar aquela porcaria e quais são os números do time. E isso também é muito importante. Eu estou preenchendo uma ferramenta porque eu quero tirar números dessa ferramenta. Esses números eles vão me ajudar a fazer um orçamento para outro projeto, porque isso vai estar dentro da minha base histórica. Se eu não disser isso para as pessoas vão usar a ferramenta da forma errada. Eu costumo brincar assim, você sabe por que está escrito na embalagem do sabonete, favor não ingerir? Porque o usuário ele usa as coisas do jeito errado. Se você não der instrução para ele, ele vai usar do jeito errado. E tem sabonete que ele parece saboroso, né? Parece bonito o negócio. Cheiroso, né? Pô, Então. Pega um sabonete com cheiro de fruta, chocolate, sei lá. E eu, quando tô com fome, eu acho até caixa de sabão em pó bonita. Pô, bacana. E como que tu vê, cara, a evolução da agilidade para os próximos anos? Qual que é a tua percepção? Para onde que tá indo a agilidade? Eu acho que está indo muito para ser uma... Quando a gente fala em nível operacional, está indo muito para ser uma disciplina dentro do time. Talvez eu não precise de um agilista dentro do time. Isso é uma tendência que a gente tem visto por aí, até pelos layoffs que aconteceram. E qual foi o movimento? Tirou o agilista e outro papel assumiu essa disciplina. Então, por exemplo, no C6 Bank, tiraram seus agilistas dos times. Quem assumiu esse papel? As pessoas de produto. No PicPay, quem assumiu esse papel de olhar para as cerimônias, olhar para os indicadores? O Tech Manager. Então, cada vez mais a tendência é que essa agilidade operacional ela seja absorvida dentro do time. E aí o agilista ele precisa se reinventar e olhar para outras coisas. Olhar para a gestão financeira, olhar para a agilidade nos negócios, essa questão de que tipo de cliente você quer atender. Quero atender todos os clientes, quais são os seus objetivos, o que é valor para você. Fazer esse tipo de provocação. Não estou dizendo que não precisa ter agilista e agilista morreu, mas ele precisa se reinventar. O agilista puro, que só cuidava de cerimônia e só cuidava da agenda do time, eu não preciso desse cara hoje. O agilista, antigamente, ele entendia de negócio? Depende também do tamanho da empresa. Uma consultoria pequena, e eu já trabalhei numa consultoria pequena, eu entendi do negócio, porque eu que ia no cliente para fazer os planejamentos e eu precisava entender daquilo. Eu precisava entender de gestão financeira porque os números eram abertos, da empresa eram abertos, e num determinado momento o time falou assim, mas a empresa ganha muito nas nossas costas. Não, eu vou trazer aqui para você dos nossos custos. Numa empresa grande e numa empresa muito hierárquica, a gente ter isso dificulta um pouquinho. Se eu chegar numa empresa como o C6 Bank, por exemplo. Oi, eu sou agilista, eu quero saber qual é o custo desse time. Por que você quer saber do custo desse time? Foi um exemplo ruim, porque o C6 ele é bastante aberto. Mas numa empresa grande isso é difícil. Essa informação é difícil. Eu diria que você não precisa conhecer, e falando sobre negócio, você não precisa conhecer a fundo, mas você precisa conhecer sobre o que você está falando, qual tema você está falando. E eu acho que isso é para toda a carreira, todas as carreiras, né? Hoje a gente tem o que a gente chama de profissional T-shaped. Você tem um profissional que ele conhece de uma forma ampla vários temas, mas ele só se aprofunda
em algumas coisas, porque eu não posso ser bom em tudo. Sim. E se, por exemplo, eu sou um agilista que trabalha numa instituição financeira. Eu vou me afundar, entre aspas, no conhecimento de uma empresa, de uma instituição financeira? E se amanhã eu for concorrer numa vaga para Via, que não tem nada a ver com isso? Eu não vou ser selecionado porque eu não conheço do negócio? Então eu preciso conhecer do tema, mas a fundo eu não preciso conhecer. Pô, legal. E hoje tu tá no PicPay, né? O que vocês estão fazendo lá? Quais são os desafios, né? Em relação à entrega de valor, né? Você pode falar um pouquinho da missão, né? O que tu tá fazendo lá? É interessante porque eu falei de várias coisas que eu já passei por ali, de perguntar para as pessoas o que é valor para você, de colocar isso dentro da ferramenta e falar assim, olha, a gente precisa dizer para todo mundo que é para cá que o barco tem que ir, não é para atirar para todos os lados. Então, qual é o meu maior desafio hoje? Comunicação. 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 Eu preciso colocar a pessoa aqui de cima falando com todo mundo para todo mundo entender para onde a gente está indo. E eu preciso ter as pessoas aqui de baixo falando quais são os problemas que eu tenho para chegar nesse objetivo. Eu diria que esse é o meu maior desafio hoje. Mas e a gente fez algumas coisas aí para endereçar isso. E esse desafio é por conta do momento atual das pessoas, né? Talvez no home office, ou é de fato problema cultural, né? Se eu posso dizer assim. Eu acho que são várias coisas, vários fatores. Assim, não tem um único grande culpado. As pessoas elas se interessam menos porque elas estão no home office? Talvez, porque aquela empresa ela não é tão palpável para mim, né? Ela paga meu salário. Mas o quanto eu estou realmente comprometido com aquela empresa? Porque eu nunca fui lá, né? Passa um pouco disso, né? Por isso que muitas vezes uma das coisas que a gente tem feito é um momento para a gente falar sobre a empresa. Vamos falar sobre a empresa, vamos falar sobre os objetivos que a gente tem aqui dentro do nosso mundo. Eu estou dentro da tribo de empréstimos com garantia, dentro da BO de empréstimos. E eu vejo que as pessoas, inclusive, elas não sabem com o que elas trabalham. Tipo, o que é um empréstimo consignado, você sabe? Não. Mas você sabe o que é um empréstimo com garantia de FGTS? E aí você pergunta de um time para o outro, o que o outro time faz. Então vamos colocar todo mundo aqui para um time explicar para o outro o que ele está fazendo, o que ele está entregando. E isso causa um efeito assim muito estimulante nas pessoas. E eu vi muito falar, né? Inclusive a gente implementou agora no projeto o ágil escalado, né? Ele vem para resolver esse tipo de problema ou não? Não tem nada a ver? Um pouco, sim, porque ele ajuda você a ter aquilo que eu falei, né, do Flat Levels, coordenar e fazer com que todo mundo ande para o mesmo lugar. Ele endereça isso, mas você pode ter um ágil escalado que se traduz num gira que ninguém atualiza. E por que eu preciso atualizar esse negócio? Por que eu preciso dar um prazo para o outro time? Por que eu preciso ouvir a necessidade do outro time? Por que eu tenho que contar para o outro time o que eu preciso? Porque senão, você tem lá no teu gira muito bonito com as tuas iniciativas, com os teus épicos, com as tuas histórias, mas você começa a desenvolver um produto e você não contou para o outro time que você precisa dele. E aí você vai lá e fala, oi, tudo bom? Preciso de vocês aqui para desenvolver um negócio para mim. Ah, agora não vai dar não, porque eu já me comprometi aqui com o meu chefe para fazer as coisas. E aí você faz o quê? Você escala! Ou seja, o que é escalar, né? Você fala assim, oi chefe, vem cá, me empresta teu crachá e vai lá falar com o outro. Carteirada, né? Isso. Em alguns momentos funciona, em outros não. Entendi. Pô, legal. E aí você tem desperdício.
de tempo, né? Enfim. Imagina se eu começar a desenvolver um negócio e aí eu tenho que parar porque tem uma ponta ali que eu não consigo andar sem ela e ela não vai poder me atender. Quais são os principais erros das empresas, né, que cometem ao tentar adotar a agilidade? Né? O que você está vendo no mercado? E existe uma bala de prata, né, para implementar a agilidade de uma maneira certa? Bala de prata não existe para nada. Principal erro das empresas: ir atrás de modas. Agilidade por um tempo foi moda. Eu preciso de agilidade na minha empresa. Mas por que você precisa de agilidade na tua empresa? Ah, porque entrega mais rápido. Não, não entrega mais rápido. Pode ser que eu entregue mais rápido o valor, mas não o teu projeto inteiro. Ah, é? É. Então, esses entendimentos errados da agilidade são um erro. Os modismos é outro erro. Por exemplo, você falou de ágil escalado. Tem um framework aí que algumas pessoas, alguns agilistas têm ranço desse framework. Mas muitas empresas usam. Por quê? Porque se transformou numa moda. Ah, mas isso daí não é ágil. Tá, mas tem muita gente usando. Porque é moda. E aí você bonito, acaba né? sendo escravo do teu processo. É outro erro. Você ser escravo do teu processo está escrito em pedra e nunca mais você mudar aquele processo. Então, aí já é o terceiro. Outro erro é falta de comunicação, que não acontece em empresa nenhuma, né? Não. A falta de comunicação é muito ruim e estar aberto, já que eu quero usar agilidade, você tem que estar aberto a experimentos. Experimentos controlados? Sim, pelo amor de Deus. Experimentos controlados. Vai fazer experimentos com o cliente, né? Mas você tem que estar aberto a experimentos. Pô, bacana. E a gente falou de bastante coisa. Queria que você trouxesse, tu usa agilidade para a sua vida, né? Você usa no seu trabalho, óbvio. Mas como que eu posso já usar agilidade para a minha vida? Né? Para minha família? Eu vi uma palestra muito legal sobre isso, cara. Das pessoas começarem a usar agilidade, fazer daily com a família. Pô, isso não tinha pensado, né, nessa opção, nessa possibilidade, né? Você resolve muitos conflitos, né? Pô, faz daily com a filha, com o filho, com a esposa. Tu usa isso no dia a dia? Tem pessoas que usam na educação dos filhos, né? Eu conheço uma pessoa que a filha dela tem um quadrinho Kanban para organizar o material da escola. Porque tem o horário, o horário das aulas e precisa arrumar a mochila do jeito certo. Então tem lá o quadrinho Kanban que ajuda a olhar o horário, ajuda a fazer a lição de casa, as tarefas e tudo mais. E aí aquela coisa, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Uhum. Eu também sou formado em coaching. Quando você fala de um coach, o que você precisa? Você precisa ter um objetivo. Eu tenho uma dificuldade enorme para traçar objetivos para mim mesmo. Eu já tentei, até mesmo dentro do meu trabalho, colocar um quadro para mim das minhas atividades. Eu tenho uma dificuldade enorme de fazer isso. Mas por quê? Por causa de uma característica do Marcelo, que é ter aqui dentro tudo que eu tenho que fazer. Eu consigo colocar isso no papel? Eu consigo. Eu consigo ir lá toda hora para atualizar? Não, porque é uma coisa que eu estou olhando para mim. Então, se é para mim, já está aqui, então boa, não preciso olhar para isso. Então, para mim, quando eu estou fazendo comigo, para mim mesmo, eu não vejo valor. Se eu estou fazendo... E aí está muito alinhado que você, né, com a definição, né, que é a entrega de valor. Exato. Mas eu já usei assim em alguns momentos muito específicos. Por exemplo, o Carlos, meu marido, ele fez uma transição de carreira, ele foi para a agilidade. E num determinado momento ele precisava fazer um curso, ele precisava desenhar um treinamento. Ele não sei fazer, eu não sei o que eu faço. Tá bom,
Falei, lembrei da Lean Inception, né? Mas o que você precisa nesse curso? Ah, para quem que é esse curso? Ah, é para POs. Legal, vamos escrever um post-it aqui, porque eu tô com dificuldade de lembrar das coisas, então vamos escrever um post-it aqui e colar na parede. É para POs, tá? O que precisa ter esse curso? O que eu preciso ensinar para eles? Ah, preciso ensinar sobre agilidade, preciso ensinar sobre framework. Vamos colocar aqui nos post-its? E aí ele foi colocando nos post-its na parede e tudo mais. E aí a gente tinha 20 post-its na parede. Eu falei, olha o teu treinamento aí que você não sabia fazer. Não, mas como é que a gente fez isso? A gente fez uma Inception. Eu peguei um projeto que era o teu treinamento e eu comecei a te fazer perguntas. O que a gente precisa? O que a gente não precisa? Eu preciso disso agora? E agora o que a gente precisa fazer? Montar uma ordem coerente. Então dá para você usar, principalmente quando você interage com outras pessoas. Outras pessoas, né? E tem um objetivo, né? Pô, bacana. Por exemplo, quando você brigar com a sua esposa, pega uns post-its e faz uma retrospectiva com ela. Puta, aí não vai dar certo, porque eu sou de época, né? E hoje eu tô com sério problema de deixar um copo. A gente tem um filtro lá, um galão de água com aquele, né? Com aquele dispositivo que sai água. E fica no final da cozinha, né? E aí toda vez eu pego um copo no começo da cozinha, vou pra lá, pego água e deixo o copo lá, né? Ela falou, pô, você tá fazendo coleção de copos aqui? Aí eu falei, puta, é que eu não lembro que eu, né? Você pode dizer que é TDAH, que tá na moda. Puta, mas é isso mesmo. Já inventei uma desculpa. Aí, ó, o problema tá aí. Pô, legal, cara. E aí eu queria que você trouxesse, né? A gente... Pô, nem vi a conversa passar. Queria que você trouxesse para as pessoas que ou estão na área de agilidade, Scrum Master, né? Todos esses nomes bonitos aí, ou para as pessoas que querem entrar, né? O que você recomenda? O que você, além do treinamento de Scrum, PO, enfim, tem N certificações, que eu acho que é importante também para a pessoa ela se dedicar e se propor a fazer aquilo, mas a gente falou de outras coisas aqui que são importantes também. O que você indica para a galera? Fazer treinamento é importante, sim, mas isso não deve ser o seu fim. Você não tem que fazer todos os treinamentos do universo para se considerar pronto ou pronta. É um pouco daquilo, né? Estou esperando emagrecer para ir para a academia. Não. É muito difícil fazer transição de carreira? Sim. Porque as empresas hoje elas querem pessoas prontas. Então, se você tiver a oportunidade de fazer alguma coisa de agilidade na tua experiência hoje, faça. Porque você pode, eventualmente, no futuro, numa entrevista de emprego, usar isso... eu não tenho tanta experiência com time de desenvolvimento, mas eu aqui no hospital, eu era enfermeira e toda vez que a gente trocava de plantão, a gente batia um papo antes para falar dos pacientes, o que a gente levou, que paciente estava pendente para dar medicamento e tudo mais. Isso daí é uma dele. Então, assim, o que você puder usar na tua experiência hoje sobre agilidade, usa. E soft skills são muito importantes. Comunicação, resolução de problemas, você trazer as pessoas para serenidade quando tudo está caótico. E como fazer isso nos dias de hoje? Talvez, né, entregando um comprimidinho de, como que é lá, um calmante para as pessoas, funciona, talvez? Gente, essa conversa aqui não vai dar em nada. Já são 5h30 de uma sexta-feira. Vamos para casa e segunda-feira a gente volta para conversar? Vamos. Às vezes você precisa falar isso. Você precisa, né? Porque tá no calor ali daquela entrega e tudo mais. E você tá vendo que não tá saindo. Em alguns momentos você tem que dizer isso. Para. Respira. Bora pro bar, tomar uma. Né?
Às vezes o time tá muito bitolado ali tentando correndo atrás da roda e precisa esparecer um pouco, né? É a questão do experimento controlado. Você não vai fazer isso todo dia, né? Porque senão o teu cliente vai te matar. Com certeza. Mas de vez em quando, às vezes precisa. E até para essa pessoa, esse Scrum Master ser visto como uma pessoa de liderança. Poxa, o cara que está aqui à frente do meu time falou para eu parar porque não estava rendendo mais. Isso é um pouco de liderança servidora. Pô, legal, bacana. Cara, acho que falamos de muita coisa, passou, nem vi o tempo, né? 17h30, 1h30. O segundo mais longo. E acho que é isso. Tem muita coisa aqui para falar, mas a gente marca um segundo papo. Primeiro, queria te agradecer muito por ter aceitado aí, né? Acho que entrevistar pessoas, né? Não entrevistar, mas um bate-papo assim, pessoas como você, com a experiência que você tem, é difícil, né? É difícil, mas foi legal. Acho que trouxe muito insight do que é agilidade, o que não é, como usar. Mas eu gostaria da gente fazer mais outros bate-papos, né? Entendendo em desenvolvimento de software, em outros experiência em projetos, enfim, a gente ter outras edições aí, tá bom? Obrigado e, não tenho nem o que falar, né? Meu amigo pessoal, né? Tenho um apreço muito grande por você, pelo Carlos também, um beijo e um abraço pro Carlos. E é isso. Fechou? Dá um oi pra... Se ele quiser agradecer, falar alguma coisa. Fica à vontade. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, porque para mim compartilhar não conhecimento, mas experiência é muito importante. Eu disse isso ontem no TDC, eu ouvi de uma pessoa que eu admiro muito há alguns anos atrás, uns 10 anos atrás, uma frase que ficou assim marcado para mim, e eu peguei isso para a vida. Meu conhecimento é público e eu espero que as pessoas façam dele o melhor uso. Então, assim, tá aqui falando com você de agilidade, tá num evento falando sobre isso, levando provocações, até mesmo dentro da empresa onde eu trabalho, de a gente está fazendo isso por quê? Por que eu tenho que ir para esse lado e não por esse? Você me trouxe aqui um pedido, mas eu quero saber por que você precisa disso. Para mim, isso é muito, muito enriquecedor e recompensador. Então, eu que tenho muito a agradecer. Mas, obrigado mesmo e as portas estão abertas. Valeu. Valeu.